Vamos falar sobre resiliência. Esse conceito que inicialmente foi definido pela física e pela engenharia e que surte um efeito muito benéfico sobre as construções de grande porte, porque elas têm um coeficiente de dilatação e de retraimento quando sobre muito calor ou quando sobre o frio, por exemplo, sobre o efeito do frio. Então, essa capacidade que o ferro, por exemplo, o aço, ou as construções que são feitas de cimento, armado, concreto, tem de se dilatar e de se contrair e suportar, de fato, todo aquele peso. Então, a física e a engenharia têm isso muito bem definido. E agora, quando a gente passa para o contexto do ser humano, que é um ser humano que tem um pensamento complexo, é um ser humano que tem na sua formação cognitiva vários elementos complexos. E fora outros fatores que nós seres humanos estamos ali sobre algum tipo de influência. Mas o que eu queria dizer sobre resiliência é o fato de muitos conceitos voltados para coisas que não são boas, para grandes sofrimentos, para grandes pressões, e que esse ser humano se dilata e se expande e depois tem a capacidade de voltar ao seu estado normal. O conceito humanizado de resiliência, ele é um pouco diferente para o ser humano, porque está muito ligado ao processo de aprender, ao processo de crescer, ao processo de evoluir de alguma forma e se adaptar aos contextos externos a partir daquilo que tem internamente, de suas vivências. Como é que esse ser humano consegue olhar de uma maneira diferente para uma situação que não é tão simples assim, mas que ele até torna simples. Mas o mais interessante em tudo isso é que existem modelos de resiliência que vão justamente conceituar de alguma forma. E eu queria falar justamente para que a gente entendesse melhor a resiliência de um modelo hoje. E a partir de hoje eu falo de outros modelos também utilizados no estudo da resiliência. Então eu vou falar hoje de um psicólogo que nasceu na Rússia, mas se adaptou aos Estados Unidos, foi naturalizado, chamado Urie Bronfenbrenner. Urie Bronfenbrenner, o que ele faz? Ele, a partir de percepções, de estudos dentro da psicologia, ele fez o seguinte: ele começou a perceber que existiam fatores biopsicossociais, fatores ambientais também, muito fortes, e fatores físicos também. Enfim, ele começou a fazer esse estudo e ele desenvolve um modelo chamado um modelo ecológico transacional de resiliência. E aí ele vem a fazer duas abordagens sobre esse modelo transacional de resiliência, o modelo ecológico. O primeiro é o normativo. Todos nós nascemos, crescemos e passamos por adaptações que cada fase da vida vem nos proporcionando. Nascemos, começamos a andar. É um processo biológico de adaptação também. Depois disso, a gente precisa ir para a escola. Um novo processo de adaptação. Depois chega a adolescência, depois chega a fase de ir para o trabalho, depois a fase de construir família. Enfim, o ser humano é dotado de capacidades de evoluir dentro desses padrões que são biológicos, que são naturais. Não tem como não crescer, a não ser que algum fator me impeça, como a morte, por exemplo. Mas, voltando a falar biologicamente falando, existe esse estudo ecológico normativo, que vem olhar para o ser humano no seu processo de adaptação a cada contexto da vida. E existe um outro modelo, que é o não normativo. Esse modelo não normativo, ele vem falar justamente do que é inesperado, daquilo que acontece sem que nós esperemos. Por exemplo, uma morte muito brusca ou prematura de um ente querido, términos de relações, fui demitido, fatores externos como guerras, como revoltas, ou como esse vírus que está aí, que está impactando muito forte na vida de todos os seres humanos na face da Terra. Então, é inesperado. É nesse momento que Bronfenbrenner ele começa a estudar o não normativo, porque ele percebeu que no modelo não normativo
tinham algumas respostas muito importantes que poderiam ser compartilhadas para trazer o bem-estar para a vida de pessoas que passavam por situações de muita pressão e de maneira inesperadas. Então, como é que nós, seres humanos, nos adaptamos a partir desses estímulos internos inesperados? Então, quando Bronfenbrenner ele vê isso, ele vê a possibilidade de ajudar muito mais a humanidade, de ajudar muito mais nós, seres humanos. Dentro desse contexto, o que eu gosto também de perceber? Isso é uma visão muito particular. Por que é que a gente quer dar à resiliência um papel de muito sofrimento, de muita dor, pessoas que suportam pressões absurdas e conseguem se adaptar? O que será que nos leva apenas a ter essa visão sobre a resiliência? Então, é necessário, nesse momento agora, de fato, entender esse processo da resiliência, o que de fato é estudar um pouco mais, perceber em qual contexto que eu estou mais enquadrado, se no não normativo ou no normativo. Enfim, ambos estão convivendo ao mesmo tempo agora, convivem ao mesmo tempo. Porque ao mesmo tempo que nós desenvolvemos internamente os nossos fatores biológicos, as adaptações e etc., fatores externos também impactam nesse nosso processo de resiliência. E vamos olhar, de fato, de maneira diferente, mais positiva, como alguns autores falam, são adaptações positivas. Eu, particularmente, gosto das adaptações positivas, mas gosto dos aprendizados também deixados por alguns fatores que, de repente, são muito agressivos na nossa vida e que a gente consegue, por exemplo, dar um salto. Então, a resiliência humanizada, segundo o conceito que vem de um dicionário, né, o dicionário inglês, que é o que se aproxima mais e que eu gosto muito, é esse salto de adaptação que o ser humano dá para tudo aquilo que acontece e que ele consegue assimilar e aprender com isso. É um fator que nos leva a um degrau maior, a um patamar de desenvolvimento humano maior. Então, vamos olhar de fato para a resiliência de uma maneira benéfica. Coisas inesperadas acontecem na vida de qualquer ser humano. Agora requer a nós entender como enfrentar esses fatores. Se vamos usar as forças que temos para enfrentar as adversidades, ou se vamos simplesmente achar que está tudo bom, não tem como aprender, é ruim, ai que dor, ficar no sofrimento. É uma escolha. Vamos escolher os benefícios da resiliência ou vamos viver o quê? Uma reclamação achando que ai porque sofro, ai porque dói, ai por isso, ai por aquilo. Ou vamos reagir e abraçar os benefícios que a resiliência nos concede todos os dias. Então, vamos aprender mais sobre resiliência para não acharmos que é só sofrimento, que é pesado demais. Na realidade, estuda-se o que é pesado justamente para se entender como tornar isso mais leve. Então, a partir de hoje, nós vamos conversar um pouco mais sobre resiliência para que possamos até entender no meu contexto de vida, no seu contexto de vida, como ela se aplica, como esse fenômeno, como é colocado por alguns estudiosos, acontece na minha vida, na sua vida. Tudo de bom e um grande abraço.